Bom, nesse vídeo agora a gente vai falar sobre uma ferramenta, um instrumento de trabalho no microagulhamento, que é o Dermaroller. Então tem diversas ferramentas que podem ser utilizadas, o dispositivo de infusão, a Dermapen. Agora precisamente a gente fala sobre Dermaroller. Então eu tenho aqui o Dermaroller para mostrar, então vou chegar aqui um pouquinho mais próximo da câmera. Tá aqui, ó. Este é de 192 agulhas e aqui 540 agulhas. Legal? Então, o Dermaroller é um rolete, tá aqui, e aqui a gente tem um cabinho de apoio, tá? Então, o Dermaroller foi o primeiro instrumento de trabalho a ser colocado no microagulhamento, isso há 40, 50 anos atrás, e com o tempo outros dispositivos apareceram. Legal, mas como que é o Dermaroller, como que ele se comporta, como que a gente tem ali as variações dele? Então o primeiro ponto aqui que eu já até mostrei para vocês, está aqui, ó, 192 agulhas, 540 agulhas, então é uma quantidade de agulhas no rolete, tá? Então a gente tem aqui essa quantidade de agulhas diretamente no rolete. Um outro ponto também é a profundidade. Essa profundidade, tá aqui, ó. Depois lá na prática a gente mostra, tá aqui. A gente mostra sem aqui o estojinho, tá? A profundidade, ou seja, o tamanho dessa agulha, ela vai de 0,25 até 3. Então existe ali meio que uma legislação falando que 0,25, meio e assim por diante, até 1,5 a gente tem que ir para esteticista e alguma coisa assim, tá? Os profissionais de saúde também podem fazer isso, tá dentro dessa legislação. Agora, quando a gente fala de rolete de 2,5, 3, isso fica reservado lá para a parte médica, para fazer um trabalho de revitalização, regeneração celular, tecidual, em função de uma queimadura, por exemplo, já é um trabalho mais delicado. Matthias Austin, ele faz esse trabalho, um médico alemão, eu fiz um curso com ele, então ele faz esse trabalho bem interessante. Bom, a gente tem esse tamanho então de 0,25, então é bem pequenininho, quando a gente fala 0,25, tem gente que fala, mas essa nem microagulha, é muito pequenininho. Ei, microagulha assim, tá? Então 0,25 até 3. Legal? Então a gente tem essa variação. Alguns pontos importantes aqui, ó. Então a gente tem quantidade e tamanho. Quantidade 192, novamente aqui, ó, e 540 agulhas. Então esse daqui é um parâmetro para a gente observar e o outro é em relação ao tamanho. Esses dispositivos, alguns deles são banhados a ouro, outros são de titânio, é bem tranquilo, normalmente não gera nenhum processo de alergia, tá? É super seguro em relação a isso, ok? Alguns pontos interessantes depois que a gente sabe essa questão mais genérica, né? Mais geral mesmo em relação aos rollers. Qual que é melhor? 192 ou 540? Outro ponto, qual tamanho a ser escolhido? Então vamos lá. O primeiro passo aqui que a gente vai falar em relação à quantidade. A gente escolhe 192 ou 540. Quando a gente pensa assim rapidamente, a gente olha assim e fala, bom, se tem mais agulhas, melhor, mais microperfurações. Vê lá, não é bem assim. Quando a gente tem uma quantidade muito grande de agulhas, isso pode gerar uma resistência. Então, a quantidade é tão grande, que gera uma resistência, acaba não microperfurando de acordo com o que a gente quer. Tipo, ele macera a pele, mas não microagulha. O que a gente quer é microagulhar, ok? Agora, quando a gente tem uma quantidade menor, a gente promove microperfurações, o ativo entra, ok, é isso que a gente espera. Então, isso não tem achismo, não tem eu prefiro. Vê lá, pode usar qualquer uma das duas, mas se a gente observar essa questão da resistência, da maceração, é preferível 192 agulhas, tá? Sem dúvida nenhuma. Principalmente quando a gente fala de algumas disfunções com melasma, apesar de ser o terceiro item, ferramenta de trabalho de escolha para melasma, tá? Primeiro é o dispositivo de infusão que a gente fala logo mais. Mas é isso,
Perfeito? Então a gente tem que ter isso muito bem claro em relação à escolha. Entre 192 e 540, menor maceração, menor resistência. Desculpa, quanto menos, melhor, porque a gente vai ter ali uma perfuração maior sem maceração. Quanto mais, isso vai macerar, não é legal. Perfeito? Fechado? Agora, em relação ao tamanho, 0,25, meio, legal, vamos falar disso agora. Quando a gente tem uma avaliação bem feita, a gente já escolhe. É ali que a gente define, tá? É na avaliação. Vamos supor que a gente não vai escolher outro dispositivo, já está fora de cogitação o outro dispositivo, é o roller. A gente já sabe que é o roller. Agora, dentro da escolha dos rollers, a gente escolhe lá, por exemplo, 192 agulhas, mas qual o tamanho agora? Então, a gente tem que avaliar isso. Em relação ao tamanho, a gente tem que perceber o seguinte: qual que é a disfunção? Qual que é esse tipo de pele? Então, por exemplo, se for melasma, é 0,25 ou meio. Pronto, a gente já está ali muito bem encaminhado. Se é uma pele sensível, sensibilizada, então é 0,25 ou meio. É uma pele com cicatrizes de acne. Uma pele com cicatrizes de acne, a gente já vai para 1 ou até 1,5, se a pessoa não tiver tendência à hipercromia. Perfeito? Então, a escolha dos rollers, ela vai segundo o critério da eficiência. Então, eu mostrei aqui comparando que é 192 e 540, e também em relação à disfunção. E a disfunção é na avaliação que a gente fecha isso. Perfeito? Então, se tiver alguma dúvida, coloca aqui, manda pra gente ir já discutindo sobre isso.